Olá, seja bem-vindo ao nosso Pod Rondônia. Olha só, nessa semana nós teremos uma entrevista com ele, o Dr. Augusto Caldeira, que é especialista em direito agrário. Olha, você já conhece as nossas redes sociais? Quero falar para você que está acompanhando a gente nesse exato momento que você pode acompanhar essa entrevista em tempo real pelo YouTube. Também pode seguir a gente lá no Instagram e no Facebook. Vamos conversar com ele, Augusto Caldeira. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Samara. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E estou aqui para contribuir com o que você precisar, querida. Olha só, a gente sabe, doutor, que hoje em dia o agronegócio, principalmente aqui no nosso estado de Rondônia, ele é, né, o carro-chefe, né, o que movimenta mesmo a nossa economia. E com isso, com essa economia tão pujante que a gente tem aqui no estado de Rondônia, a gente vem aí também com esse direito, né? As pessoas elas precisam saber mais os seus direitos, porque tem muita gente ainda que não tem muita informação, não é verdade? Na verdade, você tocou no ponto crucial. O pecuarista é uma das áreas que tem menos acesso à informação. E eles sofrem por causa disso. Se tivessem mais acesso à informação, com certeza o cenário estaria diferente. A gente sabe que você já atua na área, né, como advogado há mais de 10 anos, também já trabalhou no criminal e agora está no direito agrário. Explica pra gente um pouquinho aí o que te levou para essa esfera judicial. A adrenalina. Eu achava que no agronegócio era o mais tranquilo. Sempre fui apaixonado pelo direito criminal e empresarial. Exerci essa advocacia criminal e também empresarial nos últimos anos, como você mesmo disse. Porém, desde que eu me mudei para Rondônia, há 6 anos atrás, nos últimos 3 anos eu tenho dedicado exclusivamente ao agronegócio. O pecuarista precisa de alguém que esteja nas linhas de trincheira para defender os direitos deles. E são muitos direitos que estão sendo violados, principalmente pelas instituições financeiras. A gente sabe que para defender o pecuarista, um dos principais, né, objetivos é estudar bastante. Você tem feito muitos cursos fora aqui, muitas especializações. Como que funciona, né? Para a gente falar, até para você que está acompanhando a gente, você é advogado, né? Tem vontade de atuar também no direito agrário. Vamos já saber do doutor aqui, como que faz, doutor, para conseguir chegar a esse patamar? Primeiramente eu fico lisonjeado pelas palavras, né? Toda honra e glória a Deus. A gente está aqui só para cumprir um papel na terra, que é ajudar pessoas a entregar resultados. Nós não estamos preocupados com outras coisas. Acredito que, proveniente disso, vem outras benesses. É o que você falou. O estudo hoje para o advogado é pressuposto básico. Se você não tem estudo, nem entra para o jogo. Nem desce e começa essa labuta. Vamos ser bem direto. Agora, as outras questões, que é você buscar conhecimento, buscar networking, buscar novas teses, criar novas teses, estar no meio de pessoas que estão cada vez mais buscando, sentar na mesa de pessoas mais inteligentes que você para buscar conhecimento e também distribuir o que você conheceu e aprendeu para os demais. Eu sempre estou disponível, você me conhece já tem quase 2 anos, e eu estou sempre disponível, acesso total para qualquer advogado, qualquer pessoa que precisar de ajuda nesta área e nas demais áreas que o nosso escritório atende. Como que o advogado ele consegue trabalhar nessa mediação aí entre o credor, né? Quando a gente está falando aqui de dívida rural, Então né? já vamos entrar para o... Já vamos começar aqui, já vamos começar para dívida rural. Bora. Como que o advogado ele consegue atuar? Como que ele consegue trabalhar ali o credor e o pecuarista? Como que ele consegue? Como que é necessário? O que precisa ser feito ali? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o pecuarista entender que gerente de banco não é amigo de pecuarista e produtor rural. É uma verdade absoluta que a gente vem aí enfrentando vários embates em relação a isso. Os bancos hoje deveriam informar aos pecuaristas e aos produtores rurais, agricultores, os direitos que eles têm. E não apenas querer cumprir tabela, bater meta e fazer o que os bancos estão fazendo hoje em dia. Eu antigamente tinha parceria com bancos, com instituições financeiras, que a gente regularizava as propriedades rurais, tirando os embargos para que liberassem financiamentos para esses produtores. Hoje eles sequer me cumprimentam na rua.
Por quê? Porque a gente está apenas batendo no que é direito do pecuarista, que são, hoje, a cereja do bolo, as prorrogações de dívidas rurais. As prorrogações de dívidas rurais são diferentes da renegociação. O pecuarista ele tem um hábito de ir até a instituição financeira prestes na iminência de ter sua parcela ali vencida e querer negociar direto com o banco. A maioria dos bancos, o que eles estão fazendo? Eles pegam um dinheiro de uma cédula de crédito rural ali, um custeio, alguma coisa, e pagam um crédito subsidiado do governo, um plano safra, por exemplo. No plano safra, o pecuarista conseguiu um valor financeiro com juros de 6%, 8%, 9% com a taxa de mora. O que o banco faz? Ele libera um dinheiro do próprio banco, paga aquele crédito subsidiado e empresta ao produtor rural do banco. Então o produtor rural ele sai de um juros de 8% a 9% ao ano e vai para os juros, sai dos juros rurais e vai para os juros comerciais, tendo aí mais ou menos 1,2% a 1,8% ao mês. Já tivemos casos no escritório que saiu de 9% e foi para 27%. O pecuarista que já está naquele problema, já está naquele cenário negativo, ele acha que o banco vai dar a ele um ano de prazo para ele pagar. Só que, na verdade, este ano de prazo está sendo computado os juros. E no final, uma dívida de 100, 200, 300 mil que ele não conseguia pagar agora, ele não vai conseguir pagar 600 mil no final do ano. Então ele acaba se enforcando ainda mais. Quando você fala que o gerente do banco ele não é amigo do produtor, né? Certo. Sou até pejorativo. Sim. Por quê? Porque o que eu ia te dizer? Quando acontece que ele tem essa dívida e quando o produtor ele precisa procurar um advogado para ter um fôlego, né? Ele não tem medo do gerente, o banco ele não pega esse produtor e deixa ele meio ali como um vilão da história. Olha, você tem uma dívida aqui, você já está querendo entrar na justiça? Como assim? Acontece isso. Todos os dias. Os bancos estão cada vez mais agressivos. Os gerentes estão indo, inclusive, nas propriedades rurais. Teve um cliente meu que escreveu uma carta. Até arrepio. Ele escreveu uma carta para a esposa dele, porque ele iria suicidar e contando com que o seguro de vida dele desse rendimento para a família. Ele só não cometeu o ato porque o filho dele, de 2 anos de idade, abraçou ele e chamou papai. Quando ele me ligou, eu parei tudo que eu tinha para fazer no escritório e pedi para que ele fosse. Meu contador conversou, fez um laudo financeiro. O meu engenheiro agrônomo fez um laudo agrário de capacidade capacidade de produtividade da propriedade. E nós fizemos todos os pedidos para prorrogar essa dívida dele. Imagina só, a audácia que um gerente tem, eu não vou falar nomes e nem a instituição financeira, mas a audácia que um gerente tem de falar com ele, se você não pagar, nós vamos tomar sua terra. Se você não pagar essa dívida, nós vamos tomar a sua propriedade. E eles estão falando desse jeito, se você não pagar, você vai perder. Só que eles esquecem da premissa basilar do direito agrário, que é: produtor rural não paga dívida com propriedade, produtor rural paga dívida com produtividade. Então, o Manual de Crédito Rural, no artigo 2.6, prevê todos os fatores que permitem com que o produtor rural prorrogue essa dívida e não renegocie. Na renegociação, eles fazem um novo contrato. Na prorrogação, a gente mantém o contrato original, dá uma carência conforme o laudo agrário vai nos mostrar, e nessa carência de até 4 anos que nós estamos conseguindo lá no escritório, sem juros. E congelando os juros do contrato inicial para que ele pague em até 6 parcelas anuais. É um fôlego e tanto. Na verdade, é o que ele precisa e é o que ele tem direito. Nós não estamos falando de nada fora da curva. Nós só estamos falando que o produtor rural tem direito e os bancos não estão entregando. Então, o que o produtor rural tem que fazer? Contratar um advogado, gasta um dinheiro com o advogado para a gente botar a cara a tapa. E a gente faz isso mesmo. Eu estou ali para isso. Eu estou ali para defender o produtor rural das instituições financeiras, de qualquer órgão fiscalizador que estejam agindo de maneira irregular conforme as normativas legais. Doutor, após ele fazer essa regularização, né? Vamos colocar aqui que o produtor foi lá, conversou com o senhor e aí vocês conseguiram essa prorrogação. O banco, ele pode, a partir daquele momento,
colocar esse produtor no Serasa, no Protesto, no SPC? Como que funciona a partir daí? Ele pode, mesmo fazendo essa negociação, ele pode continuar trabalhando? Ou ele precisa parar tudo a partir daquele momento e só trabalhar nessa linha de viés que é só essa negociação? Então vamos lá, vamos falar do caso prático. Como que acontece esse fenômeno da prorrogação de dívidas? Normalmente o produtor nos procura quando já venceu. Quando já venceu, a gente já toma as medidas extrajudiciais, que é uma notificação extrajudicial para a instituição financeira, informando que ele não vai conseguir arcar com aquela despesa, com aquela dívida, porque ele não vai conseguir cumprir a obrigação contratual dele anteriormente pactuada por fenômenos que não foram causados por ele. Então, o que acontece na maioria das vezes? Quando já está vencida, nós temos pouco fôlego para trabalhar. Mas quando não está vencida, a situação fica mais fácil de trabalhar. Porque você tem a esfera administrativa para negociar com os bancos. Que, modéstia à parte, não funciona, não resolve. Hoje os bancos estão dificultando cada vez mais o nosso acesso. A gente manda uma procuração, o banco fala que tem que ser procuração específica, com firma reconhecida em cartório. A gente manda a procuração com firma reconhecida em cartório, eles nos dão um banho ali de 15, 20 dias para responder. Então o que eu sugiro? Manda a notificação extrajudicial com prazo de 5 dias de resposta, não respondendo, você reitera, manda por malote digital, e-mail, WhatsApp, enfim. Depois você reitera com carta, com aviso de recebimento, cumpriu todos esses requisitos, entra com a ação judicial, entra com a ação mandamental declaratória, e resolve a situação. Por quê? Porque quando você aciona o judiciário, você consegue resolver a situação de ter a atenção do banco. Hoje em dia os bancos têm medo de ações judiciais. Então o que acontece? A gente faz É bom a gente comentar sobre isso, por quê? Muitos advogados já chegou no nosso escritório, alguns clientes que já tentaram fazer a prorrogação e não conseguiram, porque não preencheram os requisitos. Algumas pessoas acham que preenchendo apenas os requisitos do artigo 2.6 do Manual do Crédito Rural já está consolidado o direito de prorrogação, e não está. Tem a súmula 298 do STJ que fala que, desde que preenchido todos os requisitos, o produtor rural tem direito à prorrogação. O que acontece? Os requisitos não são só apenas o que está no artigo 2.6. Os requisitos é você esgotar também você esgotar todas as instâncias administrativas para demonstrar boa-fé para o judiciário que você tentou de todas as formas resolver aquele problema antes de ter que acionar a justiça. Você mandou a notificação extrajudicial, você fez um requerimento administrativo, fez carta por aviso de recebimento, não teve resposta, vai para a justiça. Busque os direitos judicialmente. O que privava muitos produtores rurais anteriormente de não entrar com a ação? Existem as custas judiciais, e as custas judiciais são cobradas no ato do protocolo da ação, sendo 1% e a 2% do valor da causa. Só que o que você pode conseguir? As custas judiciais ao final da causa. Então protocole a ação, busque os seus direitos judicialmente, peça uma liminar informando que, com base na situação econômica ou financeira, com base em tal fator, você pede um efeito liminar para que o juiz tire, em até 48 horas, o nome do cadastro de pessoas negativadas. Porque os bancos colocam os produtores rurais no cadastro de pessoas negativadas, sendo que não podem fazer isso. No Código de Defesa do Consumidor, prevê que, quando você inicia uma negociação com a instituição e demonstra boa-fé em resolver aquela negociação, eles não podem incluir você no cadastro de pessoas negativadas, mas mesmo assim incluem. E isso atrapalha as demais operações. Então pede uma liminar para o juiz para que tire o seu nome do cadastro de pessoas negativadas. Depois disso, a ação continua. E você só paga no final do processo. É vantajoso porque, se você conseguir a prorrogação de dívida, ao final do processo você pagar 1 a 2% de 600 mil ou 6 milhões e ter ali seus 4 anos de carência, você já fez esse dinheiro trabalhar para você e ao final você paga a justiça com felicidade, com alegria. Entendeu? Então isso fica mais fácil, né, doutor? Existem também alguns casos que, por exemplo,
Os bancos, o que eles fazem, né? Nós conhecemos algumas pessoas, né, através que já comentaram sobre que tem uma dívida rural e aí acaba colocando um dinheiro no banco e aí o banco ele vai lá e ele pega esse dinheiro. Ah, eu devo 500 mil, mas tem lá 50 mil e eu vou lá, o banco vai lá e pega esse dinheiro, no caso, né, para ir quitando essa dívida. Isso resolve o problema ou isso causa um problema ainda maior? Na verdade, o que acontece nesse caso é o seguinte. É o fato do produtor rural querer renegociar a dívida direto com o banco. Ele tem uma parcela para pagar agora, um exemplo, dia 20 de fevereiro, e não consegue pagar essa parcela. Vamos tratar a hipótese de uma parcela de 1 milhão. Tem que pagar 1 milhão agora. Aí o que o banco faz? Não, vamos fazer o seguinte. Vou jogar essa parcela sua lá para o final, só que você tem que me dar 20% de entrada. O produtor rural vai lá e dá os 20% de entrada, 200 mil. Ele acha que ele está pagando 200 mil de 1 milhão. E que ao final ele vai pagar 800 mil e não é. Eles já estão embutindo juros da operação de ter lançado essa parcela lá para o final do ano nesse pagamento. Então ele está pagando apenas os juros. E no final ele vai ter que pagar o mesmo 1 milhão. Então, esse é o fenômeno diferente da prorrogação. A renegociação você está pagando os juros, e alto. E muitas vezes sai dos juros rurais e vai para os juros comerciais. Na prorrogação você não tem isso. Você congela o valor dos juros, você ganha uma carência para você demonstrar que a sua produção precisa de tantos anos para pagar aquela dívida. E sem juros. Isso que eu ia te perguntar, mas e aí? O juro continua correndo? Então, não, então congela esse juro ali. Suspende esse juro a partir do momento que você começa a entrar na justiça para fazer a prorrogação da dívida rural. Qual é o tempo que leva, em média, doutor? Existe um tempo específico? Outra situação também que eu ia lhe perguntar. A gente está falando sobre prorrogação de dívidas rurais. Existe um valor, um teto para esse produtor? É um pequeno produtor que tem uma propriedade ali pequena, ele também consegue entrar com essa medida? Todo mundo pode entrar com essa medida. Não importa o tamanho do produtor ou o tamanho da dívida, é um direito. Então todo mundo tem acesso a esse direito. Então se for 100 mil ou 500 mil ou 1 milhão ou 10 milhões, a gente tem todos os tipos de dívida, valores de dívidas lá no escritório. Existem algumas operações que não compensam, mas a gente ainda faz para ajudar aquele produtor rural. Porque não é só visar o dinheiro. Você também tem que visar... Quantas vezes chegaram famílias lá no escritório que... Semana passada, uma cliente nossa estava com o seu imóvel já penhorado, com leilão designado para ele ser leiloado, ia ser leiloado pelo metade, mais 10%, 60% do valor, para pagar a dívida do banco, e não ia pagar a dívida do banco, e iriam tomar o que ela tinha. Só que é vedado a penhora e de bens com menos de 4 módulos rurais. E o dela tinha menos de 4 módulos rurais. Sendo assim, a gente conseguiu derrubar o leilão e devolver um imóvel para ela. Para a gente é muito mais valoroso do que qualquer coisa. Dá uma sensação de... E isso pode acontecer mesmo se ela tiver casa na cidade. Porque a casa é o asilo inviolável da lei. Porém, isso é uma demanda rural, agrária, entendeu? Se ela tiver a casa e esse sítio que ela tinha, porque era a fonte de subsistência dela, menos de 4 módulos rurais, é impenhorável. E ponto. Quando a gente fala em... o banco não informa. Quando a gente fala em módulos rurais, né? Talvez tenha alguém que está acompanhando a gente que não consegue entender. Como que a gente explica para as pessoas, por exemplo, existe um valor... Não, é questão por alqueires. Por hectares, perdão. Então, não tem a ver com valores, é mais por hectares. Entendemos. Doutor, existe algum caso que o senhor tenha trabalhado ou que esteja trabalhando, aonde ali o produtor que você precisou fazer essa prorrogação de dívida por algum problema, por exemplo, na produção? Eu trabalho com um X produto e esse produto ele me deu queda, ele me deu prejuízo. Vamos colocar, por exemplo, em 2024, que a gente teve um grande problema hídrico, né, no país todo. O estado de Rondônia, nós estivemos aí vários meses sem conseguir, né, para usar um termo mais tranquilo para quem está acompanhando a gente, foram vários meses sem conseguir ver o céu.
de tanta fumaça. Isso trouxe diversos problemas para muita gente. Existe algum caso que você chegou a trabalhar ou está trabalhando para auxiliar algum produtor que teve essa perca e precisou fazer uma prorrogação de dívida? Sim, isso é um fenômeno natural que aconteceu, natural assim, causado pelo homem, mas que não foi causado pelo próprio produtor rural. E muitas pessoas aí ao redor do Brasil ficam julgando os produtores rurais, falando que eles que estão aproveitando disso para limpar a propriedade, para limpar a terra, entendeu? Gente, o produtor rural estava sem pasto para o gado. Ele botar fogo no outro, no que ele tem, é loucura, é um tiro no pé. Então não era dessa forma que estava acontecendo. Os produtores rurais também passaram por sérias dificuldades. E além de perder pasto, perder gado, você viu a quantidade de gado que foi morrendo aqui em Rondônia? Sim, verdade. Vídeos de pessoas mostrando o gado morrendo, os animais morrendo por causa de queimadas, seca, falta de água. Além disso, eles ainda corriam o risco de responder um processo criminal. Então todos os nossos clientes que passaram por isso, além da gente prorrogar a dívida, nós fizemos uma espécie de compliance criminal, que é você prevenir de um problema futuro no setor criminal. Vá até a delegacia, faça um boletim de ocorrência, informe que o incêndio foi causado por isso e por aquilo, peça uma carta-imagem de como era a propriedade rural 2, 3 dias antes da data do fogo, do incêndio, anexe tudo isso e se previna de uma multa ambiental. E eu vou te falar, 90% dos casos ela vem. Primeiro multa e depois o produtor rural se explica. É assim que está funcionando. Não tem como se explicar primeiro. Era o certo. Não dá para explicar primeiro, né? Primeiro você é multado, primeiro você é notificado e depois você precisa... Mas no Brasil tá assim. Antigamente, a justiça precisava provar que você era culpado. Hoje você precisa provar que você é inocente. Isso acontece em muitos casos. E chegou algum caso de você ter que conseguir aí um processo positivo na questão de prorrogação de dívidas rurais? Uma questão também que ano passado trouxe uma grande demanda também, muitas percas, foi quem trabalhou com, por exemplo, em aves, né, aviários. Teve muitas pessoas que foram prejudicadas, por quê? Com todo esse problema climático, o preço também caiu, né? As pessoas não conseguiram entregar uma grande demanda e aí eles acabaram aí ficando endividados e precisando fazer essas prorrogações, né? Samara, o legal é que a gente fica muito focado, né, no gado. O Rondônia ser um dos estados que exportam mais focados na pecuária, mas os piscicultores passam por isso. Hoje mesmo eu atendi um cliente de Alta Floresta que veio aqui porque perdeu não sei quantas toneladas de peixe por falta de insumo, por questões climáticas, por N fatores. A gente também tem, que você conhece, o pessoal ali de Rolim de Moura, que é do aviário, que está com problema nas granjas, que não consegue resolver algumas coisas, precisa de ajuda para isso. É pecuarista, é agricultor com a soja, com o milho. Nós temos um cliente também que trabalha com plantação de morango no sul, que todos estão passando pelas mesmas dificuldades, cada um no seu segmento. Então não tem diferença assim de gênero. Então, quando a gente fala que dá para prorrogar essa dívida, ela pode ser para o produtor que trabalha com café, para quem trabalha com gado, então para todos os âmbitos. Todos os âmbitos, Samara, seja para o agricultor, seja para o produtor de café, seja para o pecuarista, seja para o piscicultor, aviário, qualquer um. Todos que se encaixam no MCR, que é o Manual de Crédito Rural, têm direito à prorrogação. Um desses requisitos também pode ser aí, ele precisa provar, né, que essa propriedade realmente passa por dificuldade. Como eu disse, produtor rural paga dívida com produtividade e não com propriedade. O que ele deve fazer? Um laudo de capacidade real da produção da propriedade dele, que atesta qual o prazo que ele tem para pagar essa dívida. Um exemplo, um engenheiro agrônomo vai fazer uma entrevista com o produtor rural, vai questionar algumas coisas para ele e vai criar ali um laudo técnico que vai demonstrar qual o prazo que ele precisa para que a propriedade dele tenha produção para pagar aquela dívida. Então, um exemplo. Fez ali o laudo, deu a ele 4 anos para que a fazenda comece a pagar a dívida.
Então ele vai ter 4 anos de carência de juros para pagar essa dívida. Logo após, a gente faz um laudo financeiro, que é para atestar a capacidade de pagamento do produtor rural. Nesse laudo financeiro, a gente anexa as últimas declarações de imposto de renda, a gente coloca o preço do gado, por exemplo, o preço dos insumos, o preço da matéria-prima que ele usa. O gado cai, o insumo sobe. A vaca que ele comprou a 5.500 em 2023, 2024 com o financiamento, ele não estava conseguindo vender a 2.500, sendo que a matéria-prima e o insumo subiu o dobro. Então, é gritante essa disparidade, entendeu? Olha só, a gente estava começando aqui o podcast, o doutor já recebeu ali uma informação que tem uma nova legislação, né? Ele falou, olha, acabei de ficar sabendo aqui que tem novidade no âmbito do agronegócio. E a gente já quer saber, né? A gente quer saber o que é que você estava ali já rapidinho ali comentando. Olha, quando a gente estava se organizando aqui para o podcast, ele já estava aqui vendo, né? Olha, acabou de sair aqui. Eu já fiquei curiosa, né, doutor? Qual foi? Qual é a novidade? Agora, em agosto de 2024, teve um projeto de lei aceito, né? Que é o, salvo engano, projeto de lei 397 de 2024, que prevê uma suspensão de 48 meses dos contratos agrários rurais que tiveram perdas gritantes em relação a secas e enchentes, entendeu? E isso é muito bom, porque talvez a gente fica pensando, a gente não tem enchente aqui em Rondônia, poxa, mas e os outros lugares do mundo, do país? Hoje a gente atende 3 estados do Brasil e vários outros estados estão passando por isso. Nessa questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, vários foram os pecuaristas, produtores rurais que perderam sua fazenda, sua produção. Esse produtor de morango mesmo é de lá. O banco foi até a casa dele, fez uma alienação fiduciária no contrato e já estava transferindo a propriedade para o banco. É importante também ressaltar que, na maioria dos contratos rurais, o produtor rural tem direito a colocar a sua propriedade em garantia como hipoteca e não como alienação fiduciária. Por quê? Só que os bancos estão preferindo a alienação fiduciária. Por quê? Porque na hipoteca, o banco tem que judicializar a questão para tomar o imóvel. Na alienação fiduciária não há necessidade disso, é só transferir. E ele pode fazer isso legalmente? Pode fazer isso legalmente. Mas como blindar o pecuarista disso? Entrando com a ação judicial, com um pedido liminar para que impeça o banco de fazer isto na maneira de alienação fiduciária. Muitos juízes estão concedendo. Por quê? Não é porque simplesmente não vai poder transferir o bem, é porque é uma tutela de urgência. E se transferir o bem sem discutir o direito do produtor rural, nós estamos falando de talvez um direito irreparável. E o perigo na demora pode causar sérios danos ao produtor rural. Então a gente conseguiu vários casos isso, por decisão liminar o juiz impedir essa alienação fiduciária, tirar o nome do pecuarista do cadastro de pessoas negativadas e ainda conceder de ofício, liminarmente, a suspensão e a prorrogação de dívida, para que só depois a gente negocie com o banco algumas outras demandas. E eu ainda falo, às vezes, quando a negociação com o banco estiver muito enrijecida, muito difícil, truculenta, já entra na justiça. Consegue ali o que é de direito do pecuarista, que depois o banco vai vir negociar com você. Olha só, é informação para você. A gente precisa sempre ter informação para você não ser lesado, de certa forma. Então, é importante que você esteja munido de informação, né? Então, aí para você um recadinho. Olha, o doutor veio aqui para a gente falar sobre agronegócio, mas eu já quero aproveitar, deixa dele aqui, quero falar com o senhor. O assunto do momento, taxação do Pix. O quê? Vamos falar da taxação do Pix também, vamos aproveitar, né, que a gente tem aqui um advogado e vamos conversar sobre esse assunto também. Doutor, e agora? Como diz o ditado, e agora, José? Taxação do Pix. Pessoa física, 5 mil, pessoa jurídica, 15 mil. O que a gente faz? Ora, pede Deus para abençoar, ver como é que vai ser o Brasil daqui a um tempo, porque eu acho que vai virar um Iraque, do jeito que anda. Mas, ó, o que acontece? Foi aí essa novidade da fiscalização e taxação do Pix acima de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas.
O que acontece? Antigamente, o sistema eu esqueci o nome agora. Tem um sistema de fiscalização que era atribuído apenas o cartão de crédito nas operações financeiras. Hoje, eles atualizaram em 2024 e agora vai ser também taxado o Pix. Ou seja, todas as operações financeiras que forem efetuadas por Pix, acima de R$ 5.000 no mês. Tem gente que acha que é na transferência, então eu vou mandar 4.500. Que acima de 5.000 pega, 4.500 não pega. Não, gente. Se mandar 1.000 agora, 3.000 depois e mais 2.000 já deu 6.000, então já vai pegar. Vai haver um cruzamento de dados entre as contas bancárias de cada um com a declaração de imposto de renda ao final do exercício fiscal de cada ano. Então as pessoas que tinham uma movimentação exorbitante, movimentava 200, 300, 1.000 mês e declarava 50, 40, com certeza vai ter uma surpresa. Então o que a gente sempre orienta? Hoje, quanto mais certo você andar, melhor. Então, tenta diminuir o prejuízo. Você que movimenta o dinheiro, você que movimenta algumas quantias assim exorbitantes, procure um advogado, faça um planejamento tributário, um planejamento patrimonial. Hoje em dia, o fenômeno das holdings estão na moda, né? Só que a gente já fazia holding lá no escritório há mais de 10 anos, 9 anos atrás. Quando eu cheguei em Rondônia, há 6 anos atrás, e falei de holding, o pessoal achava que eu era um alienígena. O que eu fiz? Fiquei quieto, fui fazer o meu criminal, meu empresarial. Depois que eu fiz um evento lá no El Sossego, que a gente falou sobre holdings patrimoniais, e foi em fevereiro do ano passado. Só do meio do ano passado para cá que o pessoal veio procurar a gente para fazer as holdings. E a holding hoje é um instrumento sensacional para organizar tanto o planejamento patrimonial, planejamento sucessório, reduz a tributação. Um exemplo, você, pessoa física que paga 27,5%, na holding já cai para 6% a tributação. Você consegue fazer uma blindagem patrimonial de incorporar os bens dentro da holding, tira do CPF, coloca no CNPJ da holding, distribui as cotas para os seus filhos ou para quem você quiser de direito, que ficam blindados, ficam protegidos, desde que você não queira fraudar alguns credores. Negociação de ativos pela própria holding já é muito mais seguro, transmite uma ideia de estabilidade organizacional, empresarial. Planejamento sucessório, com a holding você não precisa de fazer, se morrer não precisa de fazer inventário. O inventário é tão ruim que você só faz quando morre. Se fosse bom, não fazia, né? Vamos fazer holding, gente. Doutor, e vamos falar de holding então. Mas a holding, a pessoa ela precisa, vamos supor que a pessoa ali ela não tem ainda uma propriedade, ainda não tenha uma casa, mas ela queira já fazer a holding, tem essa condição de estar fazendo já? Ou ela só pode fazer após aí ela ter bens, ela ter um patrimônio alto? Como que funciona? Na verdade, isso é um mito que as pessoas criavam, que quem tem holding é quem tem dinheiro. Não é. É porque essas pessoas que normalmente tinham dinheiro tinham mais acesso à informação e a informação do que era bom chegava mais rápido. Mas isso não existe. Hoje você pode fazer a sua holding e fazer toda a sua movimentação fiscal, financeira por ela. Fez a holding, comprou um bem, já compra direto, já incorpora direto na holding. Teve um filho, divide as cotas, distribui as cotas para o filho. Não necessariamente que você vai ter que fazer holding, porque eu tenho muitos patrimônios e eu preciso já organizar, porque eu não quero gastar com inventário. Eu tenho muitos filhos, eu já quero deixar em vida, porque eu já quero fazer o planejamento sucessório. Não, gente, isso é mito. Se você não tem nada e quer fazer uma holding, faça. Faça, porque você vai começar a ter uma redução tributária, de 27,5% vai cair para 6%, por ser um CNPJ. Você vai comprar um bem, você já vai comprar direto para a holding. Você vai ter um filho, você já vai organizar as cotas dessa holding para o seu filho. É um instrumento que... E outra coisa, a partir do momento que você for incorporando os bens, você fica blindado de qualquer situação alheia à sua vontade. Deus me livre e guarde, você atropela um pai de família,
de 30 anos de idade. Você vai ter que pagar uma pensão pro resto de vida útil que aquele cara poderia trabalhar e sustentar a família. Até os 75 anos de idade de um homem, são ações de 1,5 milhão, 2 milhões. As ações de acidente de trabalho dos nossos clientes empresariais lá do escritório estão todos seguros. Os patrimônios dos nossos clientes estão todos incorporados em suas holdings, as empresas com os funcionários. Então existe essa blindagem de maneira legal que protege o empresário, entendeu? Eu falo, gente, todo mundo merece uma holding. E a holding, ela ajudaria também agora nessa questão para as pessoas elas conseguirem, né, também essa questão de fiscalização nesse momento atual que a gente vê que todo o mercado, que todo mundo, as redes sociais, a imprensa, tudo, ela só fala nesse movimento do Pix que aconteceu agora. Hoje mesmo à tarde houve uma notificação da Receita Federal, onde a Receita Federal ela diz que não, o governo, né, ele emitiu uma nota, na verdade, contra a Receita Federal que diz que não haverá essa taxação, ou seja, passou de 5 mil não será taxado, mas será fiscalizado. Então, na hold a pessoa ela consegue ter mais segurança para conseguir fazer suas transações? Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito que realmente vão continuar taxando, fiscalizando. Isso é uma forma do governo diminuir a explosão que deu tudo isso. Então eles fizeram o seguinte, vamos amenizar ali a pressão de estudo, vamos soltar uma mídia aqui, uma enquete falando dessa forma, que aí as pessoas leigas vão acreditar e o negócio vai silenciar. Eu não acredito. A mídia hoje é totalmente manipulável. Então é o seguinte, se proteja. Se você puder, estruture uma holding, movimente todo o seu capital financeiro por ela, sua tributação vai cair de 27,5% para 6% e você vai ter uma organização muito melhor. Até porque você vai precisar de um contador, por ser uma empresa, para movimentar seus oleritos, as suas declarações, fazer o trabalho que o contador vai te entregar ali. Pessoa física, normalmente, acaba se perdendo, né? Não tem muita organização. Chega no final do ano, eu movimentei, 600 mil esse ano. Só que, na verdade, você movimentou 600 mil em 6 meses. Vai chegar ali uma notificaçãozinha do leão, que o leão tá solto, e você vai ficar enrolado. Vai ter que se estruturar. A holding, ela estrutura tanto o planejamento tributário, planejamento fiscal, planejamento patrimonial, sucessório, blindagem patrimonial, negociação de ativos. Você consegue ainda ter linhas de créditos rurais, quando tem holdings rurais, como também empresariais. É muito benefício, é difícil falar que uma hold seria ruim, porque é muito benefício. E é interessante também que ela seja feita por alguém que tenha ali conhecimento em todas essas áreas, né? Porque a gente vê também muitas pessoas criando, né, algumas holds que acaba deixando ali quem fez um pouco em uma situação em uma saia justa. Então é interessante também procurar uma pessoa que ela tenha conhecimento de fato. Sim, semana passada? Não. Hoje é? Quarta? Quarta. Hoje é dia 15. quarta-feira. Isso. Na segunda-feira, eu tive uma reunião. Ontem, terça-feira, eu tive uma reunião com alguns clientes de Rolim de Moura que eles queriam fazer uma hold. Eu cheguei e me deparei com a situação. Era uma família que tinha a família tinha 3 filhos registrados. Tinha mais um filho fora do casamento que também era registrado, mas também tinha 2 filhos fora que não era registrado e desapareceram no meio do caminho ali. Eles queriam fazer uma holding já para blindar isso dos outros filhos, queriam fazer um instrumento para poder resolver essa situação, só que queriam também deixar alguns imóveis fora porque não queriam deixar os filhos desamparados. Então, na verdade, eles não precisavam só de uma holding. Às vezes as pessoas acham que a holding resolve tudo e não é assim. É muito bom. É necessário sim, mas às vezes o que ela precisa é de um planejamento patrimonial sucessório. E no planejamento patrimonial sucessório, a holding é um dos instrumentos. Então, o que a gente está fazendo para essa família? Nós estamos estruturando a holding deles, incorporando alguns dos bens na holding, porque não é necessário você incorporar todos os outros bens, distribuindo as cotas para estes filhos e deixando aqui
esses outros bens para poder servir ali de manobras, de negociações futuras, entendeu? E o planejamento sucessório deles é mais do que só a holding. Hoje em dia, muitas pessoas elas têm empresas, elas têm negócios, mas elas esquecem também, né, doutor, da organização. É necessário organizar. É importante que quando a gente tem uma empresa, essa empresa ela seja organizada, né, de maneira que você consiga estruturar para começar a trabalhar. Vamos supor que eu tenho uma empresa, mas eu tenho ali um sócio que trabalha nessa empresa, todo mundo faz tudo, e aí fica um pouco desorganizado. A gente consegue estruturar tudo e depois colocar tudo estruturado dentro da hold? Claro, na verdade, em alguns dos nossos clientes, antes de fazer a hold, a gente já faz a estruturação empresarial. A estruturação empresarial é identificar as brechas que o cliente tem. Um exemplo, tem sócio, mas tem só um contrato social fajuto. A gente já entra para a empresa, faz um acordo de sócios bem feito, delimitando tudo que cada um sócio tem direito, seja na questão sucessória, seja na questão de hierarquia, de atribuições, de funções e tudo mais. Depois disso, a gente vai para os funcionários, que algumas pessoas acham que é só registrar na carteira de trabalho e ponto. Não. Tem que fazer um contrato de trabalho, delimitando as funções e tarefas de cada funcionário, para que, se futuramente houver uma ação trabalhista, não prejudique muito o cliente. Outra coisa também, questão tributária. A gente consegue identificar qual o melhor enquadramento que aquela PJ está ou necessita. E outra coisa, recuperação de créditos. Às vezes ela pagou tributos a maior e durante os últimos 5 anos a gente consegue recuperar para a empresa, trazendo dinheiro para o caixa. E depois que a gente está ali trabalhando, depois de 4, 6 meses, a gente já sabe o feeling da situação. E a incorporação da holding, a estruturação da holding é muito mais fácil. E trabalhando ali, hoje a gente tem alguns clientes fixos no escritório, que são assessoria jurídica continuada, que só depois de 6 meses, 8 meses, a gente faz as holds. Semana passada mesmo a gente fez uma holding empresarial, em que o sócio queria colocar só as cotas das empresas na holding. Ele tem 30% de uma empresa, 50% de outra, 100% de outra, 25% de outra. Então nós colocamos as cotas deles dentro da holding dele e ele está protegido. Ou seja, se essa empresa que ele é sócio de 30% sofrer uma ação ou algum problema, eles podem alcançar até 70% das cotas dessa empresa, porque 30% já está na holding do sócio. Não faz mais parte daquela PJ, entendeu? Então é uma blindagem empresarial também. Olha só, então é muita vantagem você ter uma hold. E lembrando, né, para você que está acompanhando a gente, não precisa esperar, viu, para fazer uma hold. Já procura o Dr. Augusto Caldeira, que ele vai te ajudar, vai te orientar. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Pod Rondônia. Muito, muito valiosa, né, essa entrevista, trazendo conhecimento e informação. E breve nós teremos ele novamente, né? Olha, você tem perguntas para o Dr. Augusto Caldeira? Tem dúvida? Você que é produtor rural, você que tem dúvidas sobre holding? Manda pra gente sua caixinha de pergunta, vai lá no Instagram, no Pod Rondônia, manda pra gente sua pergunta aqui. Na próxima entrevista a gente traz todas as perguntas de vocês aqui pro Dr. Augusto Caldeira. Doutor, obrigada, foi um prazer enorme falar com o senhor aqui no Pod Rondônia. Obrigado Samara, é sempre um prazer estar com vocês e estou aqui para contribuir. O que precisar é só chamar. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima entrevista aqui no Pod Rondônia. E não se esqueça, acompanhe a gente pelo Instagram e também pelo YouTube. Até lá!